Então, já quero dar as boas-vindas a esse mundo paralelo da renda passiva e eu quero trabalhar alguns conceitos básicos, fundamentos básicos para que a gente possa, primeiro, entender o que é renda passiva, como que a gente pode construir isso ao longo aí dos anos e qual o benefício, né, que isso traz para a nossa vida, para os nossos investimentos. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre é, a infraestrutura do investidor de longo prazo. Então, é importante, primeira coisa, né, que eu sempre falo com o pessoal, procuro explicar e deixar claro, é a gente fazer a diferença entre ter uma conta numa corretora e uma conta no banco para investimento. Por quê? Porque a conta no banco, ela é o que eu chamo de operacional. Ela serve para a gente pagar conta, para ter um cartão de crédito, para fazer transferência, né, para o filho, fazer um Pix, pagar o marceneiro, pagar funcionário, enfim. Tem N utilidades, mas tudo no âmbito operacional. Então é natural, o primeiro erro que a gente faz quando a gente pensa em investir, a gente vai, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a pensar em investir o dinheiro que sobra, né? Estou partindo já do pressuposto que o dinheiro sobra. Eu sei que é difícil, ainda mais quando você está criando família, com inflação agora mais alta, é muito difícil fazer dinheiro sobrar, mas isso é uma situação assim fundamental para qualquer um que está preocupado ou preocupada com a aposentadoria, né? Ou, como é o tema principal aqui, em construir uma renda passiva, né? De novo, seja bem-vindo ao mundo paralelo da renda passiva. Porque renda passiva é aquele dinheiro que vai pingar na sua conta. Então, existe uma dinâmica, existe uma forma da gente aprender como fazer isso acontecer. E eu já digo de cara que a renda passiva ela não acontece através do seu banco. Tá? Então, é importante fazer essa distinção entre a conta bancária, de novo, que é para fins operacionais, para a gente pagar conta, para pagar cartão de crédito, fazer transferência, movimentar dinheiro, enfim. Agora, o dinheiro que sobra, o capital excedente, esse dinheiro ele precisa ir para um outro lugar, que é a conta corretora. Essa conta corretora, você vai fazer investimentos de caráter previdenciário. Você vai poder no seu CPF, isso também é muito importante, perceber isso, entender como que funciona o sistema financeiro, porque entendendo isso você vai evitar golpes, porque um dos golpes antigos que existe é você transferir dinheiro para o CPF ou um CNPJ que você não conhece, sob o pretexto de obter um rendimento muito alto. Aí entra a ganância, a pessoa não pensa e coloca o dinheiro nas mãos de uma pessoa que não apresenta transparência, não presta contas, não explica onde o dinheiro vai ser investido e pior, você está terceirizando. Não há necessidade de terceirizar. Por isso que é muito bom você ter uma conta numa corretora, onde você vai ter a conta no seu CPF. Essa conta na corretora, ela vai estar vinculada à sua conta bancária. Outro ponto interessante sobre o sistema financeiro é que o dinheiro que está na conta da corretora não pode ser transferido nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para sua esposa, nem para o seu marido, nem para o seu filho, para CPF de ninguém que não seja o seu próprio CPF. Olha só que legal. Você tem o dinheiro na sua própria conta, no seu próprio nome,
e você vai decidir onde você vai aplicar. Agora, precisa ter um conhecimento para isso. O problema é que muita gente não sai do banco e, olha, mais de 80% dos brasileiros investem em conta bancária, através de um banco, em produtos ruins que remuneram mal e que você sai perdendo nesse relacionamento. Como investidor, de cara você sai perdendo. Então é muito importante, às vezes as pessoas não se tocam, porque só 1% das pessoas, por exemplo, dos brasileiros, tem conta na Bolsa de Valores. 1%. Então, quando eu estou aqui falando mal de banco, como investidor, tá? Como investidor, o banco não serve. Ele não serve para mim. Essa lição eu aprendi quando eu morei nos Estados Unidos. Lá, jovenzinho, fui todo animado, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, começou a sobrar um pouco de dinheiro, aí naturalmente o que você faz quando sobra um pouco de dinheiro? Naquela época era solteiro, né? Não tinha tanta despesa, então qualquer dinheiro que eu ganhava, se eu administrasse bem, ia sobrar um pouco. E esse pouco eu já me preocupava logo. Onde que eu vou investir? Onde que eu vou aplicar? E onde que eu fui buscar apoio, ajuda? Fui buscar apoio e ajuda com o banco, mesmo lá. Mesmo lá. Depois é que eu aprendi que o banco oferece produtos ruins. E os produtos do banco remuneram muito mal o correntista. E depois eu vou explicar melhor por que o banco remunera mal. Porque o banco, ele é expert, ele é especialista em emprestar dinheiro, em trabalhar com operações de crédito. Mas para fazer e realizar essas operações de crédito, o banco precisa de dinheiro. E de onde que vem esse dinheiro? Vem dos correntistas. Somos nós, correntistas, que depositamos grana todos os meses nos bancos, principalmente aqui no Brasil, nos bancos grandes. Estamos dando dinheiro para o banco sair e multiplicar esse dinheiro emprestando para os outros. E ganhar muito dinheiro fazendo isso. Tá? Só para dar uma ideia, estou adiantando aqui, dando um spoiler, para dar uma ideia, porque né, se você está lá no Instagram e sair, aqui no Discord o pessoal provavelmente vai ficar comigo mais tempo. E a gente tem muito material para cobrir hoje. Mas essa questão do banco é importante entender. Eu não estou aqui para falar mal de banco de graça. Ou eu não quero fazer disso um hobby meu. Ficar falando mal de banco aqui como correntista. Como acionista, não. Porque como acionista, o banco ele sabe ganhar dinheiro. O banco sabe ganhar dinheiro como ninguém. Não é à toa que o Luiz Barsi, o maior acionista, o maior CPF em Bolsa do Brasil, é também o maior acionista do Banco do Brasil. Porque banco sempre ganhou dinheiro no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. Então, o banco sabe ganhar dinheiro, mas ele ganha dinheiro com o meu dinheiro e o seu dinheiro. É isso que eu quero que você entenda. Se você sair daqui, entrou na live, ou está aqui no Discord comigo, infelizmente hoje a gente não pode estar lá no YouTube. Mas você tem que sair com esse conhecimento, com esse entendimento. E não permanecer no banco por uma questão de conveniência. Porque o dinheiro no banco é seguro. Para de pensar assim. Para de pensar. Esse é o último dia que você vai pensar assim, porque não está seguro no banco. O banco está ganhando dinheiro em cima de você e você não sabe disso. E ele ganha dinheiro paulatinamente e remunera muito mal. Hoje eu vou dedicar todo esse tempo, quem ficar comigo até o final vai entender isso de uma vez por todas. Se eu não fizer você entender isso hoje, eu não estou fazendo meu trabalho direito, a minha missão aqui não vai ser cumprida. Então, a primeira coisa, para um investidor diferenciado, um investidor que está pensando em construir renda passiva, porque isso é possível sim hoje, mas a gente tem que entender como. Só que não vai ser através do banco, não vai ser através da poupança, não vai ser através do seu plano de previdência privada, que é horrível também. Não vai ser através de consórcio, não vai ser através de títulos de capitalização. Pelo amor de Deus, não caia nessa.
Tudo isso é furada em termos de investidor e nada disso gera renda passiva, nada disso coloca dinheiro na minha conta de forma recorrente, de forma consistente, de forma crescente. Porque é possível sim você construir uma renda passiva. De novo, seja bem-vindo ao mundo paralelo da renda passiva. É o melhor dos mundos, tá? Mas eu primeiro tenho que entender essa dinâmica do banco. Não adianta a gente falar de ações, não adianta a gente falar aqui de ser sócio de boas empresas, de receber dividendo nas contas, ou rendimentos, ou juros, se você não entender por que você tem que tirar o dinheiro do banco, por que você tem que sair da poupança. Primeiro você precisa entender por que você tem que sair da poupança. Você precisa entender por que a poupança e o banco são péssimos para o seu dinheiro. São excelentes para você movimentar a grana, ok? Então, eu não sei se eu estou deixando isso claro, eu espero que sim. Depois eu vou, eu vou falar aqui um pouco demais e vou bater bastante nessa tecla, mas depois eu vou abrir para o pessoal que está ali no Discord, para interagir, para fazer pergunta. Mas isso aqui é uma situação que precisa ser entendida e que precisa sair daqui com esse entendimento, com esse alcance. O gerente de banco, quando o assunto é investimento, não é a melhor pessoa para te ajudar, ok? Então, olha só a discrepância. Eu aprendi isso lá nos Estados Unidos, como eu estava falando, porque lá nos Estados Unidos já é parte da cultura de você separar o que é investimento de caráter previdenciário, pensando na aposentadoria, do dinheiro que está no banco, que você utiliza para pagar conta, movimentar, fazer transferência, etc. e tal. E até para pegar empréstimo, se for o caso, para comprar carro, para comprar imóvel, para seja lá o que for. Só que essa distinção é muito importante. Você não conhece um profissional pela ferramenta dele? Sempre dizem isso, você conhece o profissional pela ferramenta. Você conhece o investidor, o nível de investidor, se ele tem uma conta na corretora ou não. Ele precisa ter uma conta na corretora, porque a corretora, qual a diferença da corretora para o banco? A diferença da corretora para o banco é que a corretora é uma espécie de plataforma, porque é através da corretora que você vai ter acesso a títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, a ações da Bolsa de Valores, porque é a corretora que tem que ter uma cadeira. Custa muito caro para você poder operar, comprar e vender dentro da bolsa. E uma vez que você comprou, está comprado. Uma vez que você vendeu, está vendido. Esse sistema é feito com muita transparência e com muita credibilidade. São milhões de reais que são movimentados ali. Então tem que saber para onde o dinheiro foi, tem que ter transparência. E uma vez que você aperta o botão, a corretora tem que honrar aquele compromisso, mesmo que o cliente não honre. Então a coisa tem que funcionar, correto? Então é importante entender isso. A corretora é apenas um hub. Ela é apenas um canal, uma ponte, um acesso, uma plataforma. É diferente no banco, por exemplo, onde você só vai consumir produtos do banco e que são empurrados para o cliente com o objetivo de beneficiar ao banco e não ao cliente. Então, essa distinção é importante a gente ter em mente. Porque, de fato, o dinheiro parado no banco, ele não vai trabalhar para você, ele não vai crescer, ele não vai produzir juros altos e competitivos, ele não vai pagar dividendos, não através dos produtos dos bancos. Você precisa ir para uma corretora, se tornar acionista, comprar ações do banco para poder receber os lucros, ou uma parcela dos altos lucros que os bancos remuneram seus acionistas. Então, de novo, eu espero que eu possa estar ajudando a todos aqui que estão me ouvindo a entenderem essa dinâmica, porque ela é importante, ela tem que fazer sentido para que eu me torne um investidor melhor, para que eu possa
fazer com que o dinheiro trabalhe para mim, né, para que ele cresça e que ele participe de bons projetos, projetos que vão prosperar, projetos que vão crescer, projetos que vão evoluir. E a minha ideia é participar desses projetos. Por isso que a renda passiva ela é muito boa, porque esses projetos funcionando, e não precisa ser um só, tem vários para você escolher. Você começa a se beneficiar, receber os dividendos desses projetos, dessas empresas. Então, nessa primeira parte, o meu objetivo é mostrar a diferença entre banco e corretora. Mas, pô, você está falando bem da corretora e mal dos bancos? Não, não. Cada um tem o seu lugar e cada um tem o seu papel no sistema financeiro como um todo. Mas como investidor de caráter previdenciário, que deseja construir renda passiva, que deseja entrar para o mundo paralelo, onde só uma minoria, onde só 1% tem essa consciência, pode ver, não é a maioria que vai ganhar dinheiro. Não é a maioria que está certa. Não é a manada que está ganhando um retorno, obtendo um retorno acima da média. Não, a maioria geral está ganhando na média. A média é a média e abaixo da média. Esse é o meu próximo objetivo aqui. Na verdade, é abaixo da média, porque se você deixa o dinheiro na poupança, você não está nem batendo a inflação. Então você está perdendo dinheiro paulatinamente. Ainda mais agora que a inflação subiu muito. E a poupança continua remunerando muito mal. Então, a gente precisa ter isso em mente. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só complementar aqui. Já vai dar 8h30. Estou aqui de olho na hora, para a gente poder não passar aqui do tempo, né? E cumprir aqui o objetivo do material que eu preparei para essa noite. Então vamos lá. Então, a minha experiência aqui no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, depois de morar alguns anos lá nos Estados Unidos, já ter essa experiência, fazer essa distinção entre conta bancária e conta de corretora, onde a partir da corretora eu posso fazer investimentos melhores, buscar retornos melhores. Quando eu cheguei aqui, eu conheci a XP, porque no Brasil a corretora ainda estava muito associado àquele pessoal que gostava de entrar na bolsa, comprar e vender, fazer trade, especular. Isso aí é outro conceito também muito importante que eu quero que você leve para casa hoje. Então tá, você já entendeu a diferença entre conta bancária e conta de corretora. E através da corretora que você pode fazer bons investimentos no seu CPF, diversificar a sua carteira, escolhendo ativos tanto de renda fixa quanto de renda variável. Eu vou entrar um pouco mais nisso aqui hoje, tá? E você passa a ser o gestor da sua própria carteira, o que é muito bom. Não há necessidade de você terceirizar, cair em golpes ou em orientações que são enviesadas, que é muito comum no setor financeiro, no mundo dos bancos e também das corretoras. Tá? Agora, a corretora é apenas um canal, é apenas um hub, é apenas uma plataforma, vai te dar acesso a inúmeras oportunidades de investimento. Então, quando eu conheci a XP, foi interessante, tá? Eu não sou mais assessor da XP, não estou aqui para fazer propaganda da XP, mas eu quero analisar com vocês essa dinâmica do mercado financeiro, como que a XP realmente mudou o mercado brasileiro, porque até então o correntista, né, o investidor de uma certa forma, ele era refém dos bancos grandes, sendo sempre muito mal remunerado. Ou seja, ganhando abaixo do CDI. Depois eu vou explicar o que é CDI. Mas CDI é a taxa média. Então, hoje, se o CDI está em torno de 6%, 6,20%,
é natural que você ganhe 6,20%. Agora, se você fosse lá no seu banco e descobrisse que você não está ganhando 6,25% ao ano, na verdade, o banco está te remunerando 80% dessa taxa, e se você descontar imposto de renda, o líquido vai ser menos ainda, você vai estar ganhando talvez em torno de 5%, quando a taxa média deveria ser 6,25%. Por isso que eu digo, você está sendo mal remunerado. Se você aplica num CDB em que a taxa é 80% do CDI, você de cara já está perdendo para o CDI, o que é inadmissível. Então, outra coisa que você precisa entender hoje é o que é CDI. O CDI é a taxa média do mercado, que acompanha a Selic. A Selic ela é determinada pelo Banco Central. Então, ela é a taxa xerife, ela é a manda-chuva. Se hoje a taxa Selic está a 6,25%, nós precisamos ter uma expectativa de receber em torno de 6,25%. Não dá para receber menos do que isso. Em renda fixa, principalmente. Então, isso é muito importante entender hoje. É uma referência. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. E se a taxa Selic for para 9% até o final do ano, no final do ano você tem que estar ganhando 9%. Pelo menos, ou mais. Então, a taxa Selic é referência. Você não precisa ser economista nem ser MBA em finanças, mas você precisa saber o que é taxa Selic e quanto que está pagando a taxa Selic. Se você souber o que é a taxa Selic e quanto que a taxa Selic está remunerando, e hoje está em 6,25%, você vai saber também quanto que está o CDI, porque o CDI é a prima, aquela prima que está sempre acompanhando a Selic. Então, ela tem que dar 6,25%. Agora, se você vai lá no seu banco e descobre que o seu banco está te remunerando com CDB 70%, 80% CDI, fala para mim, você está ou não está perdendo dinheiro? Quando você pode acessar qualquer plataforma de qualquer corretora, encontrar CDBs de outros bancos com a mesma garantia, só que pagando 110% CDI, 115% CDI. Não mais 80% nem 70% CDI, mas sim 110, 115, 120, 130 alguns, tá? Aí, mas só para dar referência, o espectro ele tem aí uma certa elasticidade e você, né, aí a gente pode falar de estratégia para renda fixa, mas eu não quero entrar nisso hoje. Tá? Isso aí vai ser uma outra aula, a gente vai entrar nisso. Existem estratégias para renda fixa também, não é só para renda variável. Tá? E eu vou falar isso também depois, mas hoje eu quero focar nessa aula, e ela vai ficar gravada, em fundamentos. Eu quero que você saia daqui sabendo isso. Quando você falar com o seu gerente de banco, com a sua gerente de banco, assessor financeiro ou assessora, você tem que ter essas referências. Você não pode entrar de bobinho ou bobinha nessa conversa. Não, e outra coisa, você já sabe que o banco joga contra você, como correntista. Ele vai jogar a seu favor se você se tornar acionista. Eu quero chegar lá. E esse é o objetivo de eu estar aqui. Te transformar no investidor que faz parte desse 1%. Se você quiser, claro. Eu não posso forçar ninguém. Apesar de mim mesmo, apesar talvez das minhas limitações de poder comunicar isso, né, por mais que eu fale, às vezes eu sinto que é difícil passar essa mensagem. Mas, e quanto mais cedo você começar, melhor, tá? Isso não é para depois. Isso é para hoje. Não tem que fazer outras coisas primeiro. Você tem que começar hoje. Eu comecei lá atrás, nos Estados Unidos, também não sabia de nada. Mas uma decisão eu fiz, porque lá já tinha a Fidelity, que é uma corretora muito grande nos Estados Unidos.
tem outras também. As corretoras lá nos Estados Unidos já estavam mais consolidadas. Aqui no Brasil, por isso que eu falei da XP. A XP colocou as corretoras no outro patamar, do patamar de primeiro mundo, onde hoje a gente tem acesso a vários ativos. E nós podemos investir bem com a tecnologia. Hoje vocês estão me assistindo por causa da tecnologia. Hoje eu posso ter acesso à informação, eu posso escolher qual CDB que eu vou investir, já que é o nosso assunto hoje. Eu posso comparar. Por que eu vou deixar dinheiro na mesa? Não tem por que deixar dinheiro na mesa. Por uma questão de conveniência, de comodidade, não faz sentido. Não faz sentido deixar dinheiro na mesa. Não faz sentido perder para a inflação ano após ano durante 10, 15, 20 anos. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Não é racional. Pode ser conveniente, pode ser não tô nem aí, né? Que nem a música, tô nem aí. Mas você faz um mal ao seu próprio bolso. E eu tô aqui para dar esse alerta. É o mínimo que eu posso fazer. Dar esse alerta. É hora de acordar. É hora de sair da poupança. É hora de dizer tchau para o seu gerente de banco. E olha, eu adoro o meu gerente de banco. De vez em quando ele aparece aqui e me segue. Ele até me dá feedback das minhas lives. É muito boa praça. Eu adoro ir ao banco resolver meus problemas de cartão de crédito, de senha, de conta ou cartão bloqueado, seja lá o que for. Eles resolvem tudo para mim. Eu amo o meu gerente. Agora, não dá para seguir conselho de... Ele não foi preparado para isso, ele não foi treinado para isso, ele foi treinado para outras questões. Agora, para investir, a má notícia é que você vai ter que fazer o seu dever de casa sim. Talvez você tenha que me ouvir um pouco mais, vai ter que ter essa paciência, vai ter que ter saco, sei lá, para poder ver se entra e para de perder dinheiro, tá? Depois você pode até me agradecer algum dia, mas você precisa parar de perder dinheiro e precisa sair do banco grande. Entender, e eu vou te ensinar aqui a ser acionista de banco grande, são os meus prediletos. Por mais que tenha blá, 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 mimimi sobre banco grande, essa é a turma que gosta de ficar em rede social falando sobre ações. Eu também não perco tempo com isso, com esse tipo de conversa. Não me interessa. Barulho, ruído, política, nada disso faz diferença para mim na hora de escolher os meus investimentos. Mas hoje eu não vou falar de ações. Hoje eu não vou falar de ações. Hoje eu quero falar desses fundamentos básicos, Estou iniciando aqui um novo ciclo de aula, de turma, e eu vejo a necessidade de falar desses fundamentos. Então, voltando aqui, e aí eu vou dar uma pausa aqui para interagir com o pessoal do Discord, com a galera aqui do Instagram também. Sandro lá, Boston, estou te ouvindo sempre. Ah, beleza, Sandro, bom te ver aí. Que bom, fico feliz. Ouça e eu espero que você aproveite, tudo que você ouvir aqui. Então, ainda mais lá dos Estados Unidos. Bom, agora tá tudo igual, tá? Não tem esse negócio também de lá é melhor, aqui é pior. Não tem. O sistema financeiro brasileiro não tem nada a dever, não deve nada ao sistema financeiro de qualquer país do primeiro mundo, graças ao Armínio Fraga. Mas isso aí é outra história. Vamos lá. Voltando aqui, então. Ah, tá. O que é banco? Eu vou continuar aqui, tá? Vou continuar na pegada, depois eu faço uma pausa. Mas vamos lá, continuando esse papo aqui nosso sobre banco. Por que que eu estou falando mal de banco hoje? Ou quase sempre, Quase sempre. É difícil, ultimamente, eu entrar numa live ou numa aula e não falar mal de banco, porque não é que seja hobby, não. Não é que eu gosto de chutar, de bater. Quem sou eu? Tá? Mas eu acho que o brasileiro acordou para a realidade. E esse movimento é uma realidade, um movimento de desbancarização. Tá?
O movimento de desbancarização é uma realidade. A XP é prova disso, né? E, de novo, eu não tenho mais nada a ver com a XP, não tenho aqui. Tenho também dicas para como você entrar, escolher a corretora, tá? Como investir dentro da corretora e não entrar, e não cair em ciladas, tá? Mas isso é uma outra história para uma outra oportunidade. Em tudo a gente tem que ficar esperto, tá? Mas hoje eu quero focar. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de focar. Então, segura a onda aí comigo, né? Porque a gente vai falar hoje aqui, eu quero que você entenda o que é um banco. Então, vamos lá, essa pergunta aqui fundamental. Já falei da distinção entre uma conta bancária e uma conta de corretor. Isso é fundamental, sine qua non, tá? Se você não tem isso, faça isso. E depois, se quiser, pode me chamar no direct, pode pedir qual corretora. Eu vou falar um dia só sobre as corretoras. Mas isso é muito importante. É a infraestrutura do investidor. Desse investidor, 1%, tá? Não são os 80% que são mal remunerados pelo banco. E por que eles são mal remunerados? Vou falar aqui agora. Depois eu abro aí para a gente interagir. Por quê? Porque o banco, eu já falei aqui, já dei um spoiler, vou repetir, vou tentar aprofundar mais. Para você ter essa consciência, cada vez que você entrar num banco ou tiver contato com o gerente do banco, saiba disso. O banco ele existe para multiplicar e ganhar muito dinheiro. Vou repetir, o banco existe para multiplicar e ganhar muito dinheiro. Quais são os maiores edifícios? São dos bancos e das seguradoras. Quem tem muita grana, muito cash, são os bancos. Quem tem os lucros bilionários todo ano aqui no Brasil são os bancos grandes. Então, o banco sabe ganhar dinheiro, o banco sabe precificar risco. O banco manda muito bem para ganhar dinheiro, só que as suas custas e as minhas. A minha não mais, né? Ainda ganha, não tem como. É só se eu tivesse só taxa zero. Enfim, eu tenho que deixar um dinheirinho lá para liquidez, né? Para reserva emergencial, não tem jeito, e faz parte. Mas isso é no contexto operacional. É que nem a empresa não tem que ter capital de giro. Então, capital de giro é isso, tem que ter um crediário, para operacional, tá? Não é investimento de caráter previdenciário. Operacional é uma coisa, é o dia a dia, tem que pagar médico, tem que pagar supermercado, tem que pagar dentista, tem que pagar escola, tem que pagar luz, internet, celular, tudo. Então é operacional, por isso que eu amo os meus gerentes, eles resolvem todos os meus problemas. Agora, investimento não. Eles não tem espaço para eles falar ou aconselhar sobre investimento. Não tem. Ah, pô, mas você está sendo radical. Não, não tem. Deixa eu falar aqui bem claro, o português bem claro. Não tem espaço. O gerente não deve ter ingerência nas suas finanças. O dinheiro é seu. A grana é sua. Você que vai ter que arcar e conviver com as suas decisões, não ele ou ela. Eles estão lá no papel deles. Não os culpo, nem os condeno, é o papel. Só que a gente tem que ficar esperto, a gente tem que saber. E o banco, eles foram treinados para ganhar dinheiro em cima do correntista. Não está errado, não é pecado. Existe, é o sistema, a sociedade funciona. Tem muitas injustiças na sociedade, né? Um jogador de futebol ganha 1000 vezes mais do que um professor. Mas é a sociedade. É um problema social, sistêmico. A gente não está aqui para resolver todos os problemas do mundo. Mas a gente tem que saber onde estão as discrepâncias. Tem que ficar esperto, tem que saber. Não, tem aí, alguma coisa está errada. Então eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender. Eu tenho que proteger, pensar na minha família, pensar no meu futuro. Senão quem vai pensar? O governo não vai cuidar da gente. O governo já está quebrado, e não é só o do Brasil. O sistema previdenciário de qualquer governo não vai poder sustentar a população. Isso vai ser uma briga constante, vai ser uma discussão política constante, sem fim. Por quê? Porque existe o risco da longevidade. Já estou saindo do assunto, né? Deixa eu voltar aqui. Então, o banco, ele sabe ganhar dinheiro.
É a especialidade. Por quê? Você, quando vai ao banco e coloca lá no CDB pagando 70% do CDI, primeiro, o spread, né? Uma palavrinha nova aí, desculpa aí o economês, mas é a diferença onde o banco ganha dinheiro. Poupança. Eu deixo o dinheiro na poupança. Ganho 3% ao ano. Só o cheque especial por mês, sei lá, 9% ao mês. Olha só, eu ganho 3% ao ano na poupança. O cheque especial, quando você vai lá, preciso de dinheiro, vou entrar no cheque especial, ou não vou pagar o cartão de crédito na íntegra. O que vai acontecer? Vai gerar juros. E não é um juros baixinho, não. Ainda mais aqui no Brasil. São juros abusivos. Se você fizer o cálculo anual, dá mais de 300% ao ano. Ou seja, a sua dívida ela pode triplicar em um ano. Onde que eu consigo investir o dinheiro e triplicar em um ano? Eu não consigo isso. Ninguém consegue. Já com muito esforço a gente consegue triplicar, dobrar e triplicar em alguns anos, mas é a longo prazo. Existe também, mas eu não vou entrar nesse mérito. Só que o banco consegue ganhar esse tipo de retorno, esse tipo de ganho em cima da gente. Quando você entra no cheque especial, quando você não paga o cartão de crédito na íntegra e deixa juros, ou quando você também, muita gente pensa errado, dizendo, eu prefiro pagar uma hipoteca, né, que eu estou comprando o meu imóvel, do que pagar aluguel, porque aluguel é jogar dinheiro fora. E os juros que está embutido na hipoteca, que a pessoa não vê, e que também está jogando dinheiro fora. E aí vai ver o imóvel saiu 3, 4, 5 vezes mais do que o seu valor original. Mesma coisa com carro. Então essas coisas as pessoas falam sem pensar, sem fazer dever de casa, sem raciocinar. E é um segundo grau de raciocínio, tá? Esse raciocínio é muito superficial e equivocado. Mas esse é o da média. E existe, obviamente, o interesse dos grandes bancos, né, e de toda uma indústria bilionária para que você pense assim, que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. E os juros da hipoteca, que faz com que o seu imóvel acabe custando muito mais caro do que o valor original. Então, o banco, ele ganha muito dinheiro. Por isso que eu digo, imagina se você tivesse investido, comprado ações do bancão, pode ser Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou Santander, os 4 grandes, onde 70%, 80% dos brasileiros têm conta num desses bancos, de quem tem conta bancária. Olha só, é um oligopólio, um controle aí surreal. Imagina se você tivesse comprado ação no mesmo dia que você abriu conta pela primeira vez num desses bancos. Você estaria sorrindo de orelha a orelha. E você teria tido renda passiva esses anos todos, recorrente, crescente e perpétua. Porque esses bancos não vão sair do mapa. Quando eu compro uma ação do Banco do Brasil, eu não estou me aventurando aqui. Eu não estou botando dinheiro numa startup. Eu não estou ditando dinheiro para um terceiro, para um gestor, para um CNPJ, onde eu não vou ver talvez esse dinheiro nunca mais. Pelo amor de Deus, tá? Desculpa aqui a empolgação, mas o banco ele ganha dinheiro em cima de você. Então não dá para investir em banco. Dá para você ser acionista de banco. O Itaúsa, que é a holding do Itaú, tem 900 mil acionistas. Ainda é menos de 1% da população brasileira, tá? 1 milhão, que tivesse 1 milhão, acho que Vivo tem mais. Outra empresa excelente, tudo vaca leiteira. Todas elas pagam dividendos anualmente. Banco, então, eu não me lembro de um ano que banco não tenha dado lucro. Quando tem crise, o banco ele pode até diminuir o lucro, reduzir marginalmente. E aí a galera que gosta de ficar falando, perdendo tempo em rede social, que o banco está caro, que o banco está barato, que agora as fintechs vão tomar conta do mercado, ficam lá perdendo tempo enquanto o banco está só ganhando dinheiro, não para de ganhar. Porque o negócio do banco é crédito. Por que o banco é ruim? Porque o banco não é lugar para você investir seu dinheiro. O banco é especialista em operações de crédito.
Então, de novo, não é meu hobby aqui falar mal de banco, mas é para o seu bem, tá? E não faz sentido você deixar dinheiro parado lá por uma questão de conveniência. Às vezes, essa conveniência sai cara e você não está percebendo isso. Já te custou muito caro e você nem sabe disso. Agora, chegou a hora de estancar essa sangria, de aprender realmente a investir e assumir a responsabilidade sobre o seu futuro previdenciário. Tem que construir algum respaldo financeiro. Eu não prometo aqui fazer milagre, né? Não é isso. E nem tenho uma visão melhor do que os outros. Não sou mais esperto do que ninguém, não sou mais esperto do que o mercado, não estou aqui para comprar na baixa e vender na alta. Essa aqui é a minha missão, mas é algo que eu acho que eu posso compartilhar e agregar valor para a sua maneira de encarar os investimentos, e principalmente o seu futuro, porque não é só sobre dinheiro, é sobre você ter uma vida que você deseja ter. E como eu disse, é você sair do convencional, participar desse mundo paralelo da renda passiva, que hoje é perfeitamente possível.